fresta. Ei! O roteiro desse vídeo é baseado em notícias sobre o caso e como Ah, não, é a última festa. Eu acho que era fresta. sempre, o nosso objetivo é Tudo bem, vamos ver isso. contar uma história sem precisar chocar os espectadores ou Gente, pelo amor de Deus! É o João Mortais? Aqui atrás. Ele deixou a câmera vazar no vídeo. É ele. É o João Mortais. O responsável pelos Jogos Mortais. O criador dos Jogos Mortais, é ele. Respeitar as vítimas. Contamos também com o seu like no vídeo. Por favor, compartilhe e se Faz tempo que eu inscreva não vi o Milho. no canal. Hoje vamos conhecer Ele sempre foi muito gente boa comigo quando eu trombei com ele em eventos. o caso Rayane Alves. Rayane Alves tinha 16 anos em outubro de 2018, na época dos fatos, e vivia com seus pais em Mogi das Cruzes. Segundo a sua família, ela era uma garota tranquila, que frequentava o segundo ano do ensino médio, trabalhava como jovem aprendiz em uma indústria que produzia automóveis. Além disso, ela também cursava inglês. Era uma garota muito extrovertida e, por ser muito simpática, cultivava muitas amizades. Existem vídeos dela no Facebook e fotos, e você pode ver que ela está sempre sorrindo nessas imagens. A Rayane, para os pais, sempre Ela parece ser muito simpática. se mostrou uma garota muito responsável, apesar da pouca idade. Por ter muitas amizades, era comum que ela fosse convidada para algumas festas. E mesmo com pouco tempo vago, já que ela trabalhava, ia para a escola e ainda fazia curso de inglês, ela tentava aproveitar bem os momentos em que podia encontrar os amigos, indo até a casa deles ou indo a essas festas para as quais ela era convidada. Ok, até agora nada de errado. E no dia 21 de outubro de 2018, ocorreria uma festa no município vizinho a Mogi das Cruzes, em Guararema. Um local fica bem próximo ao outro, então mesmo que sejam localidades diferentes, por essa proximidade entre os dois municípios, é comum que os jovens de uma cidade vão em festas na outra cidade. Guararema é uma cidade pequena, mas que possui uma grande quantidade de sítios, chácaras, fazendas, locais que muitas vezes são alugados para a realização dessas festas. E para essa festa, quem a chamou foram duas amigas do colégio. A Rayane comentou com a mãe, primeiramente, que haveria essa festa em Guararema, que ocorreria em um sítio chamado Minas Gerais. Apesar de ser responsável por ela só ter 16 anos, os pais ainda se preocupavam muito com ela. Assim, a primeira preocupação da família era como ela iria para essa festa, que para chegar nessa cidade, teria que ser de ônibus intermunicipal ou de carro. E também a preocupação de com quem ela iria. A Rayane então falou que iria com algumas amigas, essas meninas a mãe dela já conhecia, já confiava, e falou também que a mãe de uma dessas amigas iria levá-las e também buscaria ao final da festa. Pelo histórico da Rayane ser uma menina que não dava dor de cabeça, não fazia coisas que desagradassem aos pais, sempre que ela ia para um local, que ela ia passar a noite fora de casa, ela mantinha os pais informados por mensagem de texto, por áudio, mesmo quando era algo que ela voltava no mesmo dia, ela falava o que estava fazendo e com quem estava. Tinha também um comportamento de muita proximidade com os pais e que demonstrava entender que eles ficavam preocupados com ela. Assim, os pais permitiram então que ela fosse nessa festa. Ok, até agora, honestamente, não vejo tanto motivo pra não deixar a mina aí. Ela tem 16 anos já é uma ideia de que... Eu não ia em festa de 16 anos quando saí de casa. Mas eu com 16 anos, você já tem pelo menos uma noção... É que depende do tipo de festa também, sei lá. Aí depende de quão responsável você é nessa idade. Varia muito de pessoa pra pessoa. Eu não ia em festa com 16 anos porque, primeiro, eu não era convidado, não tinha amigo. E segundo, porque eu não iria, se eu tivesse. Porque eu ficava em casa jogando e fazendo um vídeo. Jogando Hunger Games. No dia 21, então, o pai dela a levou para casa jogando Gmod. dessas amigas e ele... Editando vídeo, trabalhando. Já tava trabalhando nessa época.
Em 16 já não tinha tempo pra festa que eu trabalhava. Ainda disse pra ela que se ela tivesse algum imprevisto, se a mãe dessa tal menina não pudesse buscar, se a Rayane quisesse vir antes pra casa, qualquer coisa que acontecesse, ele falou que era só ela ligar pra ele que imediatamente ele iria buscá-la. É que é foda que... Mano, quando eu penso numa festa num sítio, não me parece uma festa muito leve. Esses caras alugaram um sítio. Tá ligado? Uma festa num sítio é uma festa fodida. É uma puta de uma festa. Ela se reuniu então com as outras meninas e partiu para Guararema com a mãe da tal menina. A festa, segundo relatos do próprio organizador, estava completamente lotada. É impossível uma festa num sítio não estar lotada de drogas. Isso é regra básica. Com cerca de 500 pessoas. Nossa, você tá maluco. Várias idades. Segundo depoimentos de quem esteve no evento, mesmo com menores de idade, havia distribuição de bebidas sem restrição. Era uma festa ou... Não defendendo, mas eu tô falando só 500 pessoas. Nunca que os caras vão pedir documento pra cada uma. 500 pessoas é um bar ali, o cara tá ali, ó, vodka energética, isso aqui, ó, tô, fora, vai. O cara nunca que vai parar no meio de uma festa de 500 pessoas pra pedir o seu RG. Nunca, nunca, nunca. Open bar. A Rayane então bebeu e em determinado momento ela não se sentiu bem. As amigas então cuidaram dela, viram que ela já não estava legal, deram água e ficaram sempre perto dela fazendo companhia. Ela então melhorou um pouco depois de um tempo e elas voltaram a se divertir. Pouco depois disso, a Rayane por algum motivo falou com um amigo por celular que não estava mais a fim de ficar na festa. Disse que queria ficar sozinha, mas as amigas que estavam com ela não a deixavam sozinha mais. Meu Deus, ficou nervoso. Ouvindo a mensagem em si, dá-se a entender que ela estava ainda sob efeito de álcool pelo tom. Mano, eu tô ficando nervoso e ainda mais tem uma porta barricada aqui atrás. O que tá preso aqui atrás que ele precisou botar tábua na frente, mano? Esse vídeo tá me deixando tenso. Voz dela, o jeito que ela fala. O próprio garoto que recebeu a mensagem também comentou isso com ela mesma. Após esse momento, ela se reuniu novamente com as amigas que estavam com ela na festa e por volta das 11h30 da noite, ela avisou essas amigas que queria ir embora. 11h30. Não estava mais a fim de ficar ali, mas 11h30 é horário meu. Horário é cedo pra pedir pra ir embora, né? Tava zoada mesmo. Elas podiam ficar e se divertir, pois a Rayane disse que ligaria para o seu pai para que ele fosse buscá-la, como ele realmente tinha orientado que faria. O tempo todo ela falava isso mexendo no celular, então as amigas não viram problema, achavam que ela estava realmente falando com o pai, que iria buscá-la mais cedo. Mesmo assim, essas amigas ainda a acompanharam até perto da saída, porque tinha ali um local escuro. Ih, mano, será que ela tá marcando de encontrar com outra pessoa? Perigoso, então acompanharam ela até a saída do sítio e de lá elas voltaram para a festa e a Rayane saiu sozinha. Ninguém entende muito bem o porquê ela não estava se divertindo mais ao ponto de querer ir embora. Se é só pelo motivo de ter bebido e passado mal ou tinha algo mais que a gente ainda não sabe. E esse é um dos mistérios do caso, mas o fato é que Rayane, depois que as amigas a deixaram na saída, não ligou para o seu pai. Não se sabe se o celular dela talvez tenha ficado sem sinal, já que ela estava num sítio, né? Ou se ela simplesmente não quis ligar. Mas sabe-se que ela saiu do sítio e começou a caminhar pela estrada que passava por ali, uma rodovia. Entende-se que ela teria tentado talvez ir andando para casa, mas o fato é que Rayane desapareceu. Mano, o quê? Ela tava bêbada. Mas mesmo assim... Mano, o que eu tô tentando entender é como que você sai da festa pra... Normalmente quando você quer ir embora, você manda uma mensagem pra pessoa que vai te buscar, espera ela tá chegando e aí você vai encontrar ela, certo? Você não sai e fica na rua e aí sim você vai chamar a pessoa e aí você fica esperando na rua. E tipo assim, se ela tava sem sinal, ela voltaria. Se fosse... Aí tudo bem, talvez ela estivesse muito louca, ela pensou, vou pra casa a pé. Nossa, que maluquice, mano. Nossa, essa decisão aí. Uma outra... Ele falou que ela falou que a mina tava alegando que tava chamando o pai pra buscar ela, mas o pai nunca recebeu nenhuma mensagem.
É isso, né? Entende muito bem o porquê ela não estava se divertindo mais, achavam que ela estava realmente falando que não estava mais a fim de mesmo. Após esse momento, que estavam com ela não a deixavam sozinha mais. Ouvindo a mensagem em si, deram água e ficaram sempre perto Eu esteve no evento. Eu tô procurando a parte que ele fala do pai. Foda-se, vou voltar, vai. Essas amigas ainda a acompanharam até o porquê ela não estava se divertindo num sítio, né? Ou se ela se a caminhar pela estrada que passava por ali, uma rodovia. Entende-se que ela teria tentado talvez ir andando para casa, mas o fato é que Rayane desapareceu. Os pais da menina estranharam o fato dela não se comunicar com eles a noite toda. Também pensaram que, como ela estava num sítio, pode ser que houvesse ali uma falha de sinal de celular, né? Que ela não conseguisse contato com os pais, ou que talvez ela estivesse se divertindo tanto que acabou esquecendo de mandar uma mensagem. Mas por volta das 5 da manhã, eles ficaram mais preocupados por estarem sem notícias. A mãe da Rayane então decidiu ligar para as amigas dela para saber se a filha estava bem, já que elas iam voltar juntas. Nossa, imagina o desespero desse momento. É 5 da manhã, sua filha não voltou. E aí você liga pra amiga dela e fala, como assim? Ela falou que foi pra casa às 11h30. Porra! Nossa, nossa, deu um negócio. Me deu um negócio, você tá maluco, velho. A mãe dessa amiga atendeu o telefone e, para desespero da mãe, disse que as outras meninas estavam lá, mas que Rayane tinha saído antes, sozinha. A partir daí, já foi feito um relato para a polícia do que tinha acontecido e o caso começou a ser tratado como desaparecimento. A polícia falou com as amigas dela e elas contaram a história. O amigo que recebeu os áudios contou o que sabia. O sítio foi verificado até por cães farejadores. As redondezas do sítio, já que ela saiu sozinha e nada dela foi encontrado. E somente durante o decorrer da semana, o celular dela foi encontrado mais próximo à cidade de Jacareí, a cerca de 18 quilômetros de distância do local onde ela foi vista pela última vez. No celular, foi possível identificar uma chamada não completada para a polícia. Isso horas depois de ela sair da festa, por volta das 2h10 da madrugada. Caralho! Caralho, 2 horas depois ela ligou pra polícia. Foram então intensificadas nessa região, mas nada foi encontrado lá, além do celular. Somente no domingo seguinte, uma semana depois de desaparecida, através de uma denúncia anônima, um corpo foi encontrado em Guararema, longe do celular, a cerca de 10 quilômetros. O que teria acontecido com Rayane? Até chegar a esse ponto, muitas notícias já haviam sido publicadas sobre ela, muitas matérias na TV foram exibidas e sempre era solicitado que quem tivesse qualquer informação sobre esse caso, que passasse para a polícia essas informações para que a polícia tentasse desvendar o mistério de onde estaria Rayane. Então foi isso que levou a pessoa que encontrou o corpo a fazer contato com a polícia, suspeitando que fosse a Rayane. Chegando lá para fazer a verificação desse corpo, o corpo já estava realmente em um estado de decomposição, né? Porque já fazia algum tempo que estava ali, e só no dia seguinte os pais conseguiram identificar que realmente se tratava de Rayane. Espalhou-se então a notícia Como ela morreu? Que o corpo foi encontrado. E foi aí então que um homem fez contato com a polícia dizendo que deu carona para Rayane no dia que ela desapareceu. Qual é essa história? Tá. Ok. Se fosse o assassino, ele não iria na polícia falar isso, né? Então ele talvez de fato tenha dado carona e deixou ela em algum lugar. Minutos depois dela ter feito uma parte do caminho a pé, né, por aquela estrada que passava na frente do sítio, em um ponto escuro, um homem passou por ela de carro, um motorista de Uber que tinha feito aí a sua última viagem e estava no caminho para casa, né? Ele morava em Guararema. Ele viu a menina, a Rayane, andando na estrada, no meio da escuridão, percebeu que aquilo não era uma situação segura e inclusive suspeitou que talvez fosse uma emboscada para assaltá-lo, né? Já que tinha uma menina sozinha na estrada, ele poderia parar para conversar com ela. Isso acontece mesmo, Ela oferecer ajuda e acabaria sendo assaltado. Sendo assim, ele parou o carro alguns metros à frente dela, na mesma rodovia, e esperou que ela passasse pelo carro. Quando ela passou pelo carro, ele abriu o vidro pela metade, né? Baixou metade do vidro e perguntou o porquê que ela estava ali sozinha. Boa, isso eu quero saber. Graças a Deus tem uma testemunha. E ainda falou para ela, olha, não é seguro você Entre andar aspas, né?
por aqui, é um local escuro, só tem mato em volta, é perigoso para uma moça andar sozinho nessa região. Foi aí que ela respondeu, ainda um pouco alterada, dizendo que ia até Mogi andando e perguntou se esse homem não poderia dar uma carona para ela. Nossa, ela tava realmente muito louca e foi a pé pra casa. Porra! Mano, a mina tava... Caralho, velho. Eu acho que, é tipo assim, não tem como você ficar bêbado só com álcool. Não tem como você ficar louco só com álcool. A festa, digamos que a festa começou às 9. Era 11h30. Impossível a mina ter ficado louca nesse ponto de ter tomado a decisão, eu vou a pé pra casa. Alguém deu alguma outra coisa pra ela, sem dúvida, mano. Não tinha como a mina tá normal. O motorista notou que ela estava meio alterada, não completamente bêbado, mas não estava normal, ainda falava como Aí, ó. se tivesse bebido. Tá, ela tava drogada. Assim, ele disse que era motorista de Uber, mas que ele não estava indo para Mogi e que estava, na verdade, no caminho contrário, né, indo para Guararema, para a casa dele, e que ela também estava no caminho errado, já que ela queria ir para Mogi, ela teria que ir para a direção inversa a que ela estava. Mesmo assim, ela insistiu que ele desse carona para ela, porque não tinha mais ônibus por causa do horário e tudo mais, e depois de alguma conversa, ficou combinado que ele a levaria até um ponto seguro. Mano, a parada é falar, já teve caso daquele outro moleque que... Do outro moleque que se envolveu na investigação, não precisava ter se envolvido. Mas o moleque morava do lado da casa da menina que foi assassinada. É outra parada. Esse cara não tem relação nenhuma com ela, era um estranho completo. Que tava trampando de Uber. Por que ele iria pra polícia? Ele nunca ia chegar nele a investigação se tivesse sido ele. Ele era um completo estranho. Então eu não acho que ele tenha ido falar com a polícia pra tentar, sabe, tirar suspeitas. Nunca ia chegar nele suspeita. Acho que ele só foi dar uma testemunha porque ele de fato deu carona pra menina. Fosse o meio da estrada escura. Ele disse que a levaria até a rodoviária de Guararema, para que lá ela esperasse o ônibus, né, o primeiro pela manhã, que sairia aí por volta das 5 da manhã. Ela então entrou no carro deste homem e eles seguiram para a rodoviária. E o motorista disse que realmente a deixou nessa rodoviária. Foi aí que a polícia, em contato com a administração da rodoviária, teve acesso às câmeras de segurança para ver o que a Rayane fez por lá e para checar se o cara realmente deixou ela lá, né? Se esse motorista... Ih, pera lá, será que eu vou tomar o metaforas? Será que vai cortar meus dedos aqui? Deixou a menina lá como ele havia prometido. O motorista do Uber, inclusive, disse que não cobrou a viagem, ele simplesmente quis ajudar a moça porque ele viu que ela não estava bem. E realmente, pelas câmeras de segurança, ele prestou ajuda, né? A Rayane, ela pode ser vista andando pela rodoviária depois de descer do carro e ela se senta em um local na rodoviária até que um segurança da rodoviária caminha até ela. Eles trocam algumas palavras e ele oferece uma blusa, né? Já que estava frio no meio da madrugada. Ela não aceita, a conversa deles continua até determinado momento em que a Rayane sai do local com esse segurança e de lá eles partem para algum lugar desconhecido. Quê? Obviamente, Bom, sendo segurança, você tem a documentação do cara, né? Você sabe que ele tá trampando na rodoviária, você já sabe pra onde ir, já sabe pra onde ir. a polícia foi atrás desse segurança, um homem chamado Michel. Ele era então o principal suspeito e a polícia o levou para ser interrogado. Sabendo que a polícia havia visto as imagens da câmera de segurança, além de outras provas que a polícia tinha do local onde o corpo foi encontrado, o segurança Michel confessou que matou Rayane. Caralho! Tem uma versão da história contada por ele que, segundo ele, ela aceitou uma carona dele até Mogi. No meio do caminho, eles tiveram meio que um affair. Ele fala que eles trocaram beijos. Nossa, mano. Nossa, mano. Nossa, mano. Até meus cachorros ficaram revoltados, velho. A menina tinha 16 anos. Ela tava tão transtornada. A menina tava tão fora de si que ela achou que dava pra ir a pé pra casa numa cidade vizinha. Ela ia andar 20 km a pé de tão transtornada que a menina tava. E o cara mandou... Nossa, velho, que nojeira desse brother, mano. Pararam em um ponto da estrada, que seria onde o celular foi encontrado, e lá eles tiveram relações sexuais. Ainda segundo a segurança, estuprou a mina, velho, pelo amor de Deus.
Jesus Cristo. Após esse contato sexual entre eles, a Rayane simplesmente surtou e disse que ele tinha a estuprado. Ah, por que será? Né? Que ela surtou. Surtou um cacete que ela surtou. Ela só percebeu. Ela acordou, sei lá. E que ela ligaria para a polícia. Ele então, supostamente em desespero por ser acusado falsamente, a impediu de ligar para a polícia. Por isso que tinha Claro, não, isso aqui, calma, gente. Isso aqui não é a versão do Willy Wonka, é o que o cara falou. Ele não tá falando isso do cara. Ligação não completada no celular dela para 190. Depois disso, como ele era conhecedor de artes marciais, com os braços ele asfixiou a menina até que ela desmaiasse. Ele checou para verificar se ela estava viva, ela ainda estava viva, ele então a colocou dentro do carro novamente e com o cadarço da bota dela, ele a asfixiou até a morte. Mano! O mais bizarro ainda é que, investigando a vida do assassino, a polícia descobriu que ele chegou a ligar para eles, né, para a polícia, dando informações falsas para atrapalhar as investigações. E chegou a comentar no Facebook em posts sobre a menina, como se ele não soubesse o que tinha acontecido. O Michel, ele é casado, ele tem um filho pequeno, ele posta fotos da família no Facebook, ele não tinha nenhuma passagem pela polícia. Além de trabalhar como segurança particular na rodoviária, ele também era bombeiro civil. Então isso deu para ele o conhecimento de saber se a menina estava viva ainda ou não. Baseado nessas informações, a polícia então concluiu que, além de ele abusar sexualmente da menina, ele decidiu matá-la. Não foi um acidente, não foi uma coisa de, ele tentou segurá-la e acabou estrangulando sem querer. Não, a polícia concluiu que, além dele estrangular com os braços, ele verificou se ela estava viva e, em seguida, decidiu matá-la. Sendo assim, ele está preso e irá a júri popular, porém, a data do julgamento ainda não foi definida, a tendência é que possa ocorrer ainda este ano. Mano, sagrado seja o Uber que tentou ajudar essa mina, velho. Pra achar esse filho de uma puta. E não vem dizer que a culpa é do Uber por ter levado ela pra lá, porque vai tomar no cu se você meter um papo desses. O cara literalmente protegeu a mina, viu a mina no meio da rua, levou ela pra uma rodoviária. Não existe nenhum culpado além do arrombado psicopata nojento imundo que estuprou e matou essa mina, velho. Nossa, que horror essa história. Eu fiquei muito bad. Nossa, que horror essa história, irmão. Pelo amor de Deus. Até lá, o Michel permanece preso. Essa é uma história recente que ainda tem muitos vídeos sobre ela no YouTube, você pode achar muitas reportagens também pela internet. Provavelmente você ouviu falar desse caso. Então deixe o seu comentário, o que você acha dessa história. Nossa, eu tô revoltado, irmão. Eu tô revoltado. E sabe o que é mais louco? O cara, mano, meu Deus! Não faz sentido nenhum a história do cara. Ele falou que não foi um estupro, né? Ele tentou alegar que não estuprou a mina. E ele matou ela depois por quê, então? Se ele era inocente? Matou por quê? Nossa, que... Nossa, fiquei muito revoltado, mano. Nossa, muito bad, muito bad. Nossa, foi bad. E o mais louco é que no fim das contas, não foi nem pelo fato... Tipo, a culpa não foi nem dela ter saído da festa sozinha. Apesar disso ser a coisa mais perigosa, foi só uma escória, um escroto do caralho mesmo que ela encontrou. Nossa, eu tô muito triste, mano. Vamos ver mais um vídeo. Nossa, eu tô revoltado. Eu quero ver um vídeo... Eu não sei... vamos ver outro vídeo, vai. Eu quero um vídeo mais de mistério, talvez. Não tem como não ficar revoltado, né, com essas coisas. Mas esse é especialmente revoltante. Eu não sei explicar porquê. A gente viu vários vídeos de assassino e psicopata e de crime, mas esse foi... Esse pegou ruim, mano. Esse pegou ruim.
Enterrada no cimento? Ai, caralho, que horror esse? Deixa eu ver. Hoje eu vou contar pra vocês um dos casos mais doidos e estranhos que eu já vi na minha vida, e olha que eu já contei esses casos bem aqui. Sobre uma mulher que foi encontrada dentro de Em contraste. Eu adorei o contraste do Willy Wonka para essa mina. Que o Willy Wonka, ele tem tipo um cenário com os jogos mortais, aí tem uma porta com tábua com sangue e é escrito. Pode botar mais 18? Pode. Com sangue escrito, e aí. E aí tem tipo zumbis, não entra, tipo tudo terror. Aí essa mina tem bonecos do K-pop, tá ligado? Tem. Ah, eu amo o BTS, sei lá. Achei o contraste. bloco de cimento. Mano, na calma, casa que é da- muito distante pra mim esse vídeo. Eu não conheço essa mina, não tô criticando ela, só achei muito distante. Tipo, ela tá num cenário muito fofinho, ela tá tipo tomando um chá gelado. Enterrada no cimento. de cimento na casa da amiga dela, poucos dias depois de desaparecer da sua própria casa. E como ela chegou nesse bloco de cimento é ainda mais estranho, então fica Ok, aqui comigo. ok, vamos lá, Olá, vamos lá. amizades, tudo bem? Meu Oi. nome é Luísa Kemi, Oi, ou Luísa. só a Kemi. Oi, Bem-vindos Kemi. ao Cafezinho Investigativo, quadro aqui no canal em que falamos sobre casos reais e mistérios que aconteceram em países da Ásia, enquanto tomamos um café, nesse caso, um café gelado Tamo ice junto. americano que tá quase transbordando. Tamo Pra junto. quem tá sempre aqui, olá. Pra quem é novo, se inscreva e liga todas as notificações pra não perder É uma nenhum ameaça? vídeo do Cafezinho Investigativo. Ela tá me ameaçando. Assista a playlist. Eu sempre deixo de aviso no começo do vídeo que o Cafezinho Investigativo aborda temas mais adultos e que podem ser perturbadores para algumas pessoas. Então fica a seu critério continuar. No dia 13 de fevereiro de 2013, o casal composto pela esposa Vun, de 39 anos, e o marido Won, de 48, estavam se preparando para o aniversário do filho deles lá no país de Brunei. Brunei é um país minúsculo lá na É mesmo, mano, quando eu peguei essa porra desse país no GeoGuessr, eu fiquei puto. Como é que eu vou achar Brunei, mano? O bagulho tem isso aqui. Ele chega a ser até menor em território do que o Distrito Federal. E assim, eu moro no Distrito Federal, eu sei o quão minúsculo esse lugar já é. Então assim, se dizem que aqui é um ovo, Brunei é basicamente um ovo de codorna. Não chega a ter nem 500 mil habitantes e é um país bem rico e seguro de se viver. Por causa da exploração de petróleo, minérios naturais Ok. que tem lá na região. Então tem uma das maiores rendas per capita da Ásia. Na verdade, é o 5º país mais rico do mundo. E o sultão Caralho. de Brunei é um dos homens mais É que ricos. assim, pensando no tamanho... Pera, mas é rico em tamanho, em questão de valor, de quantidade ou rico em questão de proporção? Porque em questão de proporção, não deve ser tão difícil. Por pessoa. Ah, é, porque tem tipo 3 pessoas e os 3 são bilionários. Aí. do mundo, com uma fortuna estimada em 20 bilhões de dólares, e ele possui mais de 500 carros de luxo. E o que isso tem a ver com o caso? Nada. Ok. É só porque eu tenho uma amiga barra conhecida de Brunei, ela sempre falava que o país dela era meio que esquecido no churrasco. Deu uma então deu uma ambientação ali. eu queria trazer um pouco de conhecimento sobre Brunei pra vocês. Obrigado, e obrigado, quem Luísa. nasce em Brunei é bruneano e não Bruno. Enfim, então no dia 13 Seria de da hora se fosse Bruno. fevereiro de 2013, a Vun saiu de casa de manhã pra comprar um bolo de aniversário pro filho dela. Eu só continuo o vídeo quando ele tiver com 19 mil likes. Manda ver. Tem que pagar a tarifa, vai. Só abrir e dar um like. Pagar a tarifa pro criador. Estamos consumindo conteúdo alheio. Vamos pelo menos dar um like pra ajudar. A gente continua quando Hoje tiver com eu vou- 19 mil. 19 mil, obrigado. Naturais, meio que esquecido no churrasco, então pro marido. Só que Tamo as junto. horas foram se passando e ela não voltava pra casa, ela não dava nenhum aviso pro marido, então ele começou a ficar bem preocupado. Tá com 20? E no Boa. dia seguinte, Boa. no dia Mandaram bem, mandaram bem. 14, ele ligou pra polícia pra reportar E se você o curtiu o vídeo, se inscreve depois, né? seu desaparecimento. Tá, vamos voltar, desculpa, eu me perdi o fio da meada aqui. Tem que pagar minha tarifa aqui. Tamo com 20? Hoje eu vou contar pra Vintão, nice.
Nada. É só porque eu tenho uma amiga barra conhecida de Brunei, ela sempre falava que o país dela era meio que esquecido no churrasco, então eu queria trazer um pouco de conhecimento sobre Brunei pra vocês. Ah, e quem nasce em Brunei é bruneano e não Bruno. Enfim, então no dia 13 de fevereiro de 2013, a Vun saiu de casa de manhã pra comprar um bolo de aniversário pro filho dela, ou pelo menos foi isso que ela falou pro marido. Okay. Só que as horas foram se passando e ela não voltava pra casa, ela não dava nenhum aviso pro marido, então ele começou a ficar bem preocupado. E no dia seguinte, no dia 14, ele ligou pra polícia pra reportar o seu desaparecimento. A menina sumiu por um dia. E a polícia prontamente começou a questionar... Será que o bolo era uma mentira? Piadas gamers, twitch.tv. A todas as pessoas que a moça conhecia. Como o Brunei é um país super seguro e com pouquíssimos habitantes, um caso de desaparecimento desse chamava bastante atenção e a polícia conseguiu concentrar sua atenção devidamente ao caso. Então, ao conversar com os amigos dela, a polícia não encontrou nenhuma informação de onde ela poderia estar. Ela não tinha contado nada pra ninguém. Então, eles começaram a... Será que não pode mostrar o rosto desse caso? Porque eu sinto que é muito mais fácil de visualizar um caso quando eu vejo o rosto das pessoas. Suspeitar da pessoa mais próxima da Vun. Será que o marido dela tinha alguma coisa a esconder? É bem comum que em casos de desaparecimento assim, a primeira pessoa a ser... Deixa eu ver, peraí. Não, teria. Se tivesse, ela botaria aqui, ó. Não tem. Esse chamava bastante atraso. Então, ao conversar com os amigos dela, a polícia não encontrou nenhuma informação de onde ela poderia estar. Ela não tinha Imagina como os nada funkos de pra ninguém. K-pop. Então, eles começaram a suspeitar da pessoa mais próxima da Vun. Será que o marido dela tinha alguma coisa a esconder? É bem comum que em casos de desaparecimento, assim, a primeira pessoa a ser questionada é o cônjuge ou namorado, namorada da pessoa que tá desaparecida. Como ele tinha sido a última pessoa a entrar em contato com a Vun, a polícia começou a se questionar se ele não teria feito alguma coisa com ela e depois ligado pra polícia pra tentar não levantar suspeitas. Mas os dias foram se passando e a polícia não conseguia encontrar absolutamente nada. É como se ela tivesse fugido, mas ela não levou nenhum dos pertences e ela tem um filho, então era muito estranho. Só que aí 5 dias depois, no dia 18 de fevereiro, uma informação que ninguém conhecia veio à tona. Aparentemente a Vun tinha uma amiga próxima que se chamava Mary, que foi vista entrando na Vente. Desculpa, é que um cara fez uma referência a Among Us no meu chat e aí eu tentei emplacar uma aqui também. E ela resolveu viajar durante o feriado de Ano Novo Chinês. Como ela tinha decidido ficar um bom tempo fora, ela resolveu deixar a cópia das chaves da casa dela com a Vun para que ela pudesse dar uma olhada. Será que ela tá na casa da amiga? Escondida esse tempo todo? Cuidar da casa enquanto ela estivesse fora. Só que aí no mesmo final de semana do desaparecimento da Vun, a Mary voltou pra casa e assim que ela entrou na casa... Tinha um bloco de cimento, já pensou? Ia ser muito louco. Começou a sentir um cheiro muito estranho. Ela não conseguia determinar exatamente de onde vinha e aí quando ela foi pro quintal, ela se deparou com uma cena ainda mais estranha. Uma vala de mais ou menos aí uns 3 metros de profundidade que estava completamente coberta. Não era isso mesmo, achou mesmo, tinha um blocão. Meteu do blocão do cimento. De cimento. E como tudo isso era muito, muito estranho, ela resolveu ligar, obviamente, pra Vun, que era a pessoa que devia estar cuidando da casa, pra perguntar por quê, do que se tratava esse bloco de cimento que estava no quintal. Só que aí, pro choque da Mary, é com essa ligação que ela descobre que a Vun estava desaparecida há 5 dias. E que ninguém sabia o que tinha acontecido com ela, nem mesmo o marido. E o marido Won também não tinha a menor ideia que a Vun tava com as chaves da casa da Mary. Então foi que assim, uma parada que eu não consigo ver acontecendo é literalmente impossível ela ter se matado no cimento. Não tem como você se meter dentro de um bloco de cimento. Que ele começou a pensar que a esposa tinha mais segredos do que ele sabia. A Mary, obviamente, conta pro Won sobre a existência desse bloco de cimento, e aí ele e o irmão mais novo vão lá pra casa da Mary pra investigar do que se tratava. Os dois viram o bloco, também falaram que sentiram um cheiro estranho na casa, e eu não sei exatamente como, eu não achei em lugar nenhum, mas eles conseguiram encontrar a empresa que tinha fornecido esse serviço de cimentar a vala. Eu especulo que sejam, sei lá, câmeras de segurança na rua, mas eu não tenho certeza e eu não encontrei em lugar nenhum. E aí, quando eles conseguiram o telefone dessa empresa, eles ligaram e descobriram que esse serviço foi requisitado
por um homem misterioso chamado Ali Ahmad. Mas quem era essa pessoa e por que ele colocou um bloco de cimento na casa da Mary? Uma pessoa que ele nem conhecia. Foi aí que a polícia conseguiu o número desse homem e ele foi chamado para fazer um interrogatório. Só que, para surpresa das autoridades, o homem que apareceu no dia já tinha sido interrogado pela polícia quando as buscas pela VUN já tinham começado. Então eles já sabiam que o nome Ali Ahmad era um nome falso, que é super suspeito, e o nome verdadeiro dele é bem longo e eu também não sei pronunciar, então vamos encurtar. Harit. Ah, tá, ela vai encurtar. Dele para só Harith. No mesmo dia em que a VUN desapareceu, esse Harith ligou pro telefone dela e é por isso que a polícia questionou ele. E na época ele apenas... Pera, por que eles tinham questionado? Desculpa, deixa eu ler de novo. Pra só Harith. No mesmo dia em que a VUN desapareceu, esse Harith ligou pro telefone dela e é por isso que a polícia questionou. Porra, isso aqui realmente torna ele um dos principais suspeitos, né? Ele. E na época ele apenas disse que era amigo da VUN e que ele tinha ligado para desejar um feliz ano novo chinês. Só que o negócio é que ele obviamente estava mentindo. E a verdade é que os dois eram amantes e se conheciam há anos. Naquele momento ele obviamente reparou que foi pego, assim, então ele falou tudo o que aconteceu naquele dia pra polícia. Então, mas se o filho da puta... Mano, eu não consigo entender isso aqui. O cara deu o número... Pera, tô tentando entender a lógica por trás desse cara. Ele cometeu um assassinato. Ó, vem comigo. Você tem uma amante, certo? Você cometeu um assassinato, você matou ela. Aí você pensa, o crime perfeito. Tem a casa dessa amiga, que é onde a gente fica, escondido. O que eu vou fazer? Eu vou matar ela, vou abrir uma vala no chão, vou esconder o corpo dela e vou mandar cimentar. Nem fudendo que eu vou me achar. Por quê? Porque eu vou contratar uma empresa de cimento, mas eu vou botar um nome falso. Já era. Tem. Vai pra casa, aí passa uns dias. Ele recebe um e-mail na conta do e-mail falso. Olá, senhor Ali Ahmad. Nós percebemos que você contratou um serviço de cimento. Você poderia vir pra delegacia? Droga, vou ter que ir pra delegacia. Ele vai pra delegacia. Como assim? Isso é um nome falso. É só você não ir pra delegacia. Eles não vão te encontrar, caralho. É falso o seu nome. Por que você foi? Qual é a lógica? Por que você deu um nome falso se você foi pra delegacia? Qual é a lógica de fazer isso? Tentar contar pra vocês tudo o que aconteceu, que a polícia descobriu, né, em ordem cronológica. A Mary tinha deixado a cópia das chaves dela com a VUN, então ela viu isso como uma oportunidade perfeita pra convidar o Harry pra um date, se a gente pode colocar desse jeito, porque os dois É claro que iam pegar ele, o país tem 5 pessoas, era só buscar, ter o marido, a amiga, o policial, a mulher morta e o cara. Só sobrou ele, porra, é óbvio que vai encontrar. A sós. Nossa, onde tá? Meu café tá aqui. Teletransporte. Já que os dois estariam completamente a sós e não teria nenhum perigo deles serem descobertos. O Harry chega lá na casa da Mary e os dois começam a ter um momento mais caloroso entre os dois. Secho. Nheco, porque o YouTube não gosta de outras palavras. Só que aí a VUN começou a ter uma falta Twitch.tv. Putaria! lá no meio. Então ela começa a passar muito mal e ela acaba desmaiando. Eu encontrei em alguns fóruns lá de Brunei que ela começou a expelir um líquido amarelo até pelo nariz e pela boca. Segundo o Harry, o que aconteceu? Nossa, calma, eu perdi o fio da merda. Ela foi exorcizada? O que aconteceu? Ah, começou a passar mal e desmaiar. Sei. Claro. Sim. É verdade. Se eu tô com uma pessoa em um momento íntimo, ela começa a passar mal e eu vomitar, a primeira reação que eu faço é cavar uma vala e cimentar ela no bloco. Pra já, mano, ver se passa. Depois eu penso. Lá de Brunei, que ela começou a expelir um líquido amarelo até pelo nariz e pela boca. Segundo o Harris, ele tentou reanimar a VUN, então ele usou aquelas técnicas de primeiros socorros, mas ele logo percebeu que a melhor decisão era botar ela dentro de um bloco de cimento. Não tinha como, ela já tava morta. Segundo ele, ela tava morta. Foram causas 100% naturais e ele não sabe exatamente o que foi, só que foi no calor do momento. E aí, a partir daqui, ele começa a surtar por 2 motivos diferentes. YouTube é foda, né, mano? Você tem que censurar todo... É uma maluquice. Eu não culpo a Luísa, tadinha. Tem que se adaptar mesmo. Tem que censurar tudo que o YouTube detecte pra tirar essa monetização.
diferentes. Primeiro, se ele ligasse para alguém pedindo ajuda, então o mundo ia descobrir sobre o caso dos dois. E seria uma coisa que talvez destruísse a família dele, porque ambos tinham famílias, tinham filhos. Então ele não queria que isso acontecesse. E dois, ele também ficou com medo dos policiais não acreditarem no que tinha realmente acontecido e culparem ele pela morte da Vun. Ele surtou e ele tomou uma decisão mais do que questionável. Ele decidiu esconder a Vun e tentar fingir que ele não tinha absolutamente nada a ver com o assunto. Então, primeiro, ele tentou carregar a Vun até o carro para tentar se livrar dela, só que ele não conseguiu. Então, o plano B foi ir até o quintal da casa e colocar ela nessa vala de aproximadamente uns 3 metros. Logo em seguida, ele cobriu... Ele tá certo, na real, se você olhar pra pensar, né? Pra prevenir que a família dele seja destruída, a família dela seja destruída, melhor não sujar a imagem dela, né? Melhor deixar ela escondida dentro de um bloco de concreto. Assassinada, morta. Que aí a família dela vai ficar de boa. Melhor do que falar, né? Já pensou? Se ele fala, meu Deus. Melhor deixar a mina morta num concreto. Vai facilitar a vida da família. Vai ficar todo mundo mais feliz. Ela com coisas que ele conseguiu encontrar no quintal. Ele limpou meticulosamente toda a casa, dirigiu o carro dela até outra localização e voltou andando e se livrou dos pertences dela. O cara foi o herói da história. Um supermercado local. Pelo que eu entendi, ele só ficou com 3 itens dela que estavam na bolsa, que era dinheiro, que ela guardava bastante dinheiro aparentemente na bolsa, um pingente de ouro e um cartão. Logo nos dias seguintes, as investigações começaram e foi aí que esse Harry Potter foi questionado sobre por que ele tinha ligado pra Vun naquele mesmo dia. Daí ele fala aquela mentira que eu contei antes, que ele falou que ligou só pra desejar feliz ano novo chinês. Não podia falar, mas você já falou que se encontrou com ela. Falar que foi pra se encontrar, cara. O que muda? Mas logo depois disso, ele deu um segundo surto, ele ficou com muito medo de ser descoberto e ele tomou outra decisão ainda mais questionável. Ele ligou do celular dele para uma empresa de cimento e ele encomendou 2 caminhões, um de cimento e um de pedras. Então, no dia 16 de fevereiro, ele pediu para os trabalhadores da empresa cobrirem aquela vala. Mano, mas como que ele escondeu a mina? Antes, não. Mas ele contou de novo essa história. Depois que ele já confessou toda a morte, ele falou de novo que ele ligou pra desejar ano novo. E se Alinal fosse na delegacia e iam descobrir que o nome era falso? Pense nisso, Cereade. Onde a Vun tava meio que escondida com outros materiais, né, com cimento. E como essa é... Ah, ele escondeu ela, ele camuflou ela, eu acho. É realmente uma atitude bem Entendi. suspeita, ele deu uma gorjeta bem grande pra eles. Só que detalhe, ele pagou tudo com o dinheiro que Caralho, que arrombado, velho. ele tinha pego da Avon. Então ele pagou o cimento e essa gorjeta grande com o dinheiro da própria Avon. Depois dessa confissão, demorou mais ou menos umas 4 horas e meia pro povo lá do serviço de bombeiros e resgate tentarem perfurar o cimento e encontrarem a Avon. Logo em seguida, uma autópsia foi conduzida e o... Mano, mas na moral, coitado do legista que vai fazer essa autópsia. Mano, deve ser um inferno descobrir a causa da morte com uma mina que foi cimentada no concreto, caralho. O especialista que estava encarregado pelo caso falou que não encontrou nenhuma fratura ou lesão nos ossos que foram encontrados no cimento naquele dia. De qualquer forma, ele falou que os tecidos moles... E é foda, porque se encontrar osso quebrado, os caras tiveram que quebrar o cimento. Pode ter quebrado ali na hora de quebrar o cimento. Não faz... Nossa, velho. Eu não consigo pensar numa situação pior de você pegar um corpo do que dentro do cimento, velho. Então a pele, as mucosas, etc., já estavam em processo de decomposição, sem contar o fato de que, né, recebeu cimento em cima, então não dava para determinar se tinham lesões superficiais nessas áreas. Então não conseguiram determinar a causa de morte. Se foi uma coisa acidental, se foi uma causa natural, se foi a atitude de algum terceiro, não dava para determinar. Os ossos diziam que nada tinha acontecido. Então, assim, ficou o questionamento. Será que o Harry estava realmente falando a verdade? Ou será que ele tinha alguma coisa a esconder e é por isso que não encontrar o corpo é pior. Eu tava brincando, Darcy, eu tava sendo sarcástico. Óbvio que não encontrar o corpo é pior. Óbvio que se de fato tivesse acontecido um acidente, era muito melhor o cara ligar pro hospital. Às vezes dava pra salvar a mina.
do que botar ela num bloco de concreto. Que deu tanto trabalho. No final das contas, a polícia acreditou na sua história, porque, segundo eles, ele parecia Porque ele tem 10 bilhões de dólares. ser convincente e estava profundamente abalado com a situação. Além disso, eles não tinham nenhuma evidência substancial, ou seja, qualquer coisa, por exemplo, nos ossos Ele tinha 10 bilhões de dólares. dela que indicassem alguma fratura, como eu já falei antes, ou circunstancial, uma motivação para o Harry ter feito isso. Então eles não podiam acusá-lo de Não é crime do mesmo jeito? Mas acho que é só crime de ocultação de cadáver, que é muito, 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 muito mais leve do que de assassinato. ter cometido assassinato. De qualquer forma, o Harry foi condenado naquele mesmo ano a 4 crimes diferentes: ocultação de cadáver, roubo de pertences da VUM, mentir pra polícia e ter usado um nome falso. Mano, esses 4 aí vai dar o quê pra esse puto? 6, 8 meses? Desculpa aí, vão falar, esses não são os termos certos. Todo mundo entendeu, eu acho, né? Só que ele cumpriu apenas 6 meses de cadeia e fez um pagamento de multa de $1.000 lá pro estado, eu acho. E ele também foi obrigado De quantos a dólares? de multa de $1.000 Ah, um troco pro cara, né? O cara mora em Brunei. lá pro estado, eu acho. E ele também foi obrigado a pagar de volta todo o dinheiro da VUM que ele tinha usado naquele dia. Algumas pessoas da população acharam isso muito pouco, afinal de contas ele tinha feito tudo que ele podia pra tentar ocultar Na moral, o cara botou a mina num bloco de cimento, velho. Porra! Não Mas, dá. segundo as autoridades, ele realmente demonstrou remorso Muito dinheiro. e pediu a VUM. Mas, segundo as autoridades, ele realmente demonstrou Ter muito dinheiro. pediu desculpas pra família dela. Certo. E é isso, esse foi o caso mais inesperado que Não eu já acredito. contei. Mano, eu achei esse vídeo um ultraje, Luísa Kemi. Como que você falou que você ia me contar uma história, tomar o café, e o café tá pela metade ainda? Tá pela metade, igual a história que tá pela metade desse desgraçado que botou essa mina dentro do cimento e tá livre. Nesse canal, eu acho. E literalmente não tem nem como teorizar se foi acidental ou não, se foram causas naturais, porque não tem evidência nenhuma que O que ela foi falou? Ela falou que foi o caso mais bizarro do canal. Eu já contei nessa família dela. E é isso, esse foi o caso mais inesperado que eu já contei nesse. Você não pode falar isso no final do vídeo, Luísa. Você tem que vender o peixe, você tem que fazer o contrário. Você tem que falar, esse foi um caso estranho, mas nem se compara com os outros vídeos que eu tenho no canal. Prau! Você já lança o cara pro próximo. Esse caso aqui é muito mais bizarro, clica nele. Você tem que, mano, lançar pra próxima já. Você tem que trabalhar o algoritmo. Esse canal, eu acho. E literalmente não tem nem como teorizar se foi acidental ou não, se foram causas naturais, porque não tem evidência nenhuma que indique qualquer coisa. Só existem muitos segredos e circunstâncias bizarras. E se vocês acharam esse vídeo interessante, por que não assistir meu outro vídeo sobre bola de yoga assassina? Viu só? Ela podia ter engatado ali atrás. Tinha que ter engatado ali no caso inesperado. A bola de yoga assassina é inesperado. Tinha que ter engatado ali. Porque agora eu acho que não vai ser tão inesperado quanto o bloco de cimento. Você... Tô brincando, gente, para. Bom vídeo. E obrigado por terem dado... Quantos likes ficou no final? Se chegar em 21, nice, rapaziada. Trabalhou. Bom vídeo, bom vídeo. Mais